Boa noite, a graça e a paz, amém? Você já cumprimentou seu irmão que está do lado? Já cumprimentou quem está atrás de você? Amém, aleluia. Aleluia, Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite. E acima de tudo, Deus, obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. É a Tua graça, Senhor, que nos mantém em pé. Nós não somos, Senhor Deus, dignos, Senhor, mas o Senhor nos fez assentar, Deus. O Senhor nos fez assentar, Deus. O Senhor nos fez assentar, Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, nessa noite, aquele lugar, Deus, de confiança no Senhor, Deus, de saber que nós somos os Teus filhos, e o Senhor tem o melhor para os Seus filhos, Senhor. O Teu desejo é que nós sejamos como a imagem do Teu Filho, Deus. Efésios 4:13 diz o seguinte: até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. A palavra de Deus diz que para que a gente chegue à maturidade, o alvo dessa maturidade, o texto sagrado diz que é a medida de Cristo. E não só a medida de Cristo, mas a medida da plenitude de Cristo. E o propósito para que a gente chegue a nos tornar como Cristo, a nossa referência, o nosso alvo, é sermos como Cristo. Se a gente fosse resumir, o que é maturidade? Maturidade é a gente a cada dia se parecer mais com Jesus. Está aí uma coisa que a gente com certeza teria dificuldade de perguntar para os nossos cônjuges, né? Eu pareço mais com Cristo? A Osana me conhece já há 11 anos. Desses 11 anos, 12 anos que a gente se conhece, desses 12 anos, 11 anos de casado, né? E está aí uma pergunta que seria um pouco difícil eu perguntar para ela, é se nesses 11 anos que a gente tem de casados, eu tenho me parecido mais com Cristo? Você teria coragem de perguntar para o seu esposo, para a sua esposa, se nesses anos que vocês caminham juntos, vocês se parecem, você reconhece mais Cristo na sua vida? Com certeza, amados, se a gente for olhar para as nossas próprias limitações, se a gente for olhar para a nossa própria carne, nós jamais conseguiríamos ser igual a Cristo. Porque a obra de Cristo na nossa vida é uma obra do Espírito. Um dia um anjo chegou para Maria e falou assim: olha, dentro de você será gerado Filho de Deus. Maria falou: isso é impossível. E o anjo disse: o que é impossível ao homem é possível a Deus. Amado, da mesma forma que o Espírito gerou Cristo dentro de Maria, uma obra impossível, humanamente falando, o mesmo acontece conosco. É impossível, humanamente falando, nós sermos gerados, dentro de mim, de você, existir algo que gere Cristo em nós, se não for uma obra do Espírito Santo. E a única forma da gente se parecer com Cristo é nós sermos herdeiros com Ele, co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros, sermos herdeiros da mesma herança. No Brasil nós temos uma política um pouco diferente de herança.
No Brasil não é o pai que determina a herança, é a justiça que determina. Se você gerar um filho e for comprovado que esse filho é seu, você não pode chegar diante da justiça e falar assim, ele não herda nada. Você pode fazer isso? Não, porque a justiça é que determina o quê? Que ele pode herdar. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros através de Cristo Jesus. E o grande desafio da maturidade, se nós fôssemos assim, apontar para o objetivo da nossa maturidade, como o texto diz, o propósito, até que nós cheguemos, verso 13, Efésios 4:13, à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. E como essa maturidade acontece? Atingindo a medida da plenitude de Cristo. E aí ele vai falar qual que é o resultado dessa transformação, dessa maturidade que contempla Cristo. O propósito é que nós não sejamos mais como meninos, agitados, levados de um lado para o outro, pelo vento de doutrinas, né? Pelas ondas, jogados de cá para lá, pela esperteza de homens que induzem ao erro. No verso 15 de Efésios 4 diz, na versão NVI, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo. De Cristo, verso 16, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, na medida que cada parte realiza a sua função. Nosso maior desafio é a maturidade, mas entenda, essa maturidade ela não acontece através de um bom curso de coaching que você faz. Tudo isso pode até cooperar na sua vida profissional. A sua maturidade ela não nasce através de um bom curso, até mesmo de enneagrama, ou até mesmo um curso de psicologia, um curso de saúde mental. Tudo isso faz parte e ajuda no processo de maturidade. Mas a verdadeira maturidade é uma maturidade realizada através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Somente uma obra do Espírito em você pode produzir Cristo em você, porque o alvo da nossa maturidade, amado, é que nós sejamos a medida de Cristo, sermos como Cristo. Eu mencionei a respeito do casamento, confesso para vocês que não existe nada mais que nos pressiona na vida cristã a entendermos renúncia, sacrifício, Cristo na nossa vida, do que a vida de casado. A vida de casado é um checkmate na nossa estrutura de orgulho, e só a obra de Cristo em nós nos permite termos um casamento saudável, vivermos um casamento saudável ao lado de uma pessoa. E eu queria nessa noite, ainda que rápido, trazer um entendimento assim, do que seria então a gente atingir a medida de Cristo, né? O que seria? Eu pedi o pessoal do louvor para ficar aqui, mas se vocês quiserem ficar mais à vontade, deixar só o teclado aí, e a hora que a gente puxar uma canção, aí vocês me ajudam aqui depois. Eu vou pedir para ele ficar aqui, você vai ter, ainda bem que você está sentado, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós queremos ouvir do Senhor, queremos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Por isso fala conosco, libera mesmo aquela palavra, Deus, que é o trigo fino, que é o mel que escorre da rocha, aquela palavra que esmiuça a pedra, aquela palavra que nos coloca naquele lugar, Senhor Deus, de dependência do Senhor. Queremos aprender com o Senhor mais nessa noite, queremos ouvir da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Todos aqueles que afirmam verdadeiramente serem discípulos de Jesus Cristo, deveriam ter como objetivo na vida a questão da maturidade. E quando a gente olha para esse texto aí de Efésios 4,
que diz, para que todos alcancemos a maturidade. E a referência da maturidade, o texto fala, até que todos alcancemos a unidade da fé, até que todos alcancemos a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Interessante que esse texto aqui de Efésios 4, quase nos dá praticamente assim, os sinais que mostram claramente o que é uma pessoa que atinge maturidade, que tem alcançado maturidade. E a partir do verso 13, você já percebe que a forma como Paulo apresenta a maturidade, ele fala, até que todos. Primeira característica de uma pessoa madura, e é importante você ouvir isso, que uma das características que mais evidencia a maturidade numa pessoa é a consciência do todo. Quanto mais você amadurece, você mais alcança um olhar do todo e para de olhar apenas para si mesmo. Até que todos alcancemos, não é até que eu alcance. Infelizmente, um dos maiores desafios nossos na vida cristã, e eu digo infelizmente, é que nós vivemos hoje um cristianismo muito individualizado, né? Você entra num lugar como esse, assiste o seu culto, ouve uma pregação que na maioria das vezes você gosta, que mais se encaixa na sua realidade sua, do que propriamente uma palavra que você olha numa perspectiva do todo. E o Paulo, quando ele vai falar a respeito de maturidade, ele já começa falando. Maturidade começa a partir do entendimento de um todo, até que todos nós alcancemos. Gente madura em Cristo não olha mais a vida pela perspectiva do seu umbigo. Eu tenho duas crianças em casa, uma de 1 ano, uma de 3 anos, outra uma de 4 anos, está fazendo 4 anos, e uma de 3 e uma de 1 aninho. E uma das características de uma criança é que ela não consegue enxergar o outro. A criança, quando ela olha para um brinquedo, uma boneca, um carrinho, a primeira coisa que ela fala é o quê? Meu. Por que ela fala meu? Porque ela não consegue enxergar o outro. Cognitivamente falando, uma criança não tem capacidade de enxergar o outro. São os pais que conseguem, que têm que ensinar para a criança como enxergar o outro. E quando você entrega a criança a ela mesma, ela se torna um adulto extremamente individualizado, no sentido do individualismo. Criança não consegue atingir o outro, criança não consegue enxergar o outro. Quando a gente mora em comunidade, um dos maiores desafios nossos em comunidade é fazer a pessoa enxergar o outro. A sua vida afeta diretamente as pessoas que estão em sua volta. Tem um provérbio interessante que fala lá, Provérbios 30, 15, fala: a sanguessuga tem 2 filhas, dá. Essas 3 coisas nunca se fartam, e a 4ª nunca diz basta. O provérbio diz que tem pessoas que são literalmente sanguessugas. Elas não conseguem olhar para a vida a partir daquilo que elas podem fazer para o outro. Evangelho de Cristo transforma isso, amado. Não há possibilidade de uma pessoa ser alcançada pelo genuíno Evangelho, sem que isso mude a maneira como ela se relaciona com as pessoas. E um dos primeiros sinais de uma pessoa madura é que ela consegue enxergar o outro e não apenas a si mesma. E esse Provérbios 30, 15 fala: a sanguessuga tem 2 irmãs, dá.
É aquilo que a gente trabalha em carência. O carente, amado, é como um buraco negro. O carente, amado, tudo tem que orbitar em volta dele. E é interessante, amado, que criança não tem consciência do outro. E a gente precisa gerar na criança a consciência do outro. Quando você continua lendo esse texto aí de Efésios 4:13, você percebe, até que todos alcancemos a unidade da fé. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Uma outra característica de gente madura é que ela entende que o que nos une não é porque a gente gosta de alguma coisa que se pareça um com o outro. Sabe, irmãos, a nossa unidade, ela não depende de nós crermos, de gostarmos das mesmas coisas. A nossa unidade, ela é baseada na convicção da fé que temos em Cristo Jesus. A nossa convicção, a nossa unidade, ela é baseada na unidade da fé em Cristo e não das nossas picuinhas, da gente ficar magoado de não querer vir na igreja porque o banco tem que ser de plástico e não de madeira. A nossa unidade, ela não se baseia se a igreja tem que ser laranja, palha ou azul. A nossa unidade como igreja, ela não é fundamentada pelo fato do nosso louvor ser um louvor mais animado ou mais agitado. O que nos une é a consciência de Cristo Jesus como nossa única regra, nossa única referência de prática, e a palavra de Deus como nossa única regra de fé. Cristo é a nossa referência. Toda a nossa unidade da fé aponta apenas para Cristo. A nossa fé não é uma fé infantilizada, tanto é que a nossa geração confunde muito fé com desejo. É porque eu desejo alguma coisa, eu chamo isso de fé. Isso não é fé, meu irmão. Maturidade, amado, é entender quem Cristo é. Maturidade é entender que a fé que nos une é a partir de Cristo. Quem me conhece bem sabe que eu me encaixo melhor nos ensinamentos de João Calvino. Eu, particularmente, consigo ler melhor a vida cristã a partir do calvinismo. Mas se alguém chegar para mim e falar assim, me prova que Calvino, a teologia calvinista é a verdadeira, eu falo, então é o seguinte: antes de eu provar para vocês, se é que eu tenho que te provar, vamos fundamentar algo aqui. A gente é irmão em Cristo. Você é meu irmão em Cristo? Sou. Cremos, temos a mesma fé em Cristo Jesus? Temos. Cremos que o Senhor Jesus virá? Sim. Cremos que as Escrituras é a nossa regra de fé? Isso. Então eu vou falar uma coisa para você. Se no final dessa conversa a gente não concordar, não concordarmos a respeito dos ensinamentos de João Calvino, o principal fundamento que a gente concorda é o quê? Em Cristo. Então, amado, a nossa fé, ela se baseia em termos Cristo como referência de maturidade de vida cristã. O centro de tudo que nós cremos é a pessoa de Cristo. Filipenses 3:10 diz o seguinte: tudo que eu quero é conhecer a Cristo e tornarmos como Ele. Tem gente, amado, é interessante que eu já fui assim, né? Tem gente que muda de igreja para buscar um alimento mais sólido. Fala, eu estou mudando a sua igreja, porque assim, essa igreja tem uma palavra muito fraca, e eu preciso de um alimento mais sólido.
E quando você vai conversar sobre o que é esse alimento sólido, vai falar que lá na igreja dele as revelações estão maiores, o Apocalipse lá ensinado com maior clareza, a referência de Israel é mais clara, sabe? Nós temos uma prática muito mais ligada a Jerusalém, a Israel, as profecias de Israel, amado. Amado, eu não tenho isso mais como maturidade não, meu irmão. Maturidade para mim é ser como Cristo. Alimento sólido para mim não é você querer uma igreja que fala mais de revelações messiânicas, que você vai lá e calcula os números e sabe exatamente o dia da vinda de Jesus, como os sinais proféticos. Eu acho que isso mais está parecendo anabolizante espiritual do que crescimento espiritual. É mais umas bombas que as pessoas tomam assim para a vida cristã e faz o cara ficar mais inflado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O anabolizante faz o cara crescer sem muito esforço. E não existe anabolizante espiritual, amado. Crescimento requer renúncia. Crescimento requer você olhar para a vida cristã, olhar para o relacionamento seu com sua esposa e falar: olha, eu fui menino nisso aqui, eu tenho que largar isso aqui. Eu fui infantil nessa área, eu preciso tomar postura nessa área. Não creio que crescimento espiritual é você saber se Jerusalém, as profecias, você saber se você tem que, sei lá, cantar um louvor, o louvor é louvor só se tiver chofar, a igreja só é igreja se tiver, sabe, vocês sabem o que eu estou dizendo. Canso de lidar com gente assim. Essas coisas já ficaram para trás para mim há muito tempo, amado. Para mim isso é coisa de menino. Porque para mim vida cristã, maturidade é se parecer com Cristo. Vida cristã é um dia ouvir da minha esposa: você se parece mais com Jesus a cada dia mais. Nós não somos de confissão católica, mas eu respeito alguns santos católicos, né? Um deles é São Francisco de Assis. E quando você lê a história de São Francisco de Assis, o irmão de Assis, quando ele começou a vender todas as coisas que ele tinha lá, e ele começou a dar tudo para os pobres, ele era muito rico, era um jovem muito rico. E Francisco de Assis, quando você lê a biografia dele, chama O Irmão de Assis, da editora Vozes. E ele teve uma experiência muito genuína de encontrar Cristo na vida dele. E ele leu apenas o Evangelho de Lucas, só o Evangelho de Lucas. E quando ele leu o Evangelho de Lucas, ele teve um encontro real com Cristo. Francisco de Assis, ele não entendia que a Bíblia tinha que ser interpretada, ele entendia que a Bíblia tinha que ser praticada, não interpretada. Eu tenho que praticar. Se a Bíblia diz que é assim, é assim que eu vou viver. E quando ele começou a vender tudo que ele tinha, a história conta que o pai dele, eu esqueci o nome dele, começou a amarrar ele no porão da casa dele, para ele parar de dar as coisas para os pobres. E a história conta que a mãe de Francesco, quando descia o porão, ela soltava o filho dela. Aí o pai chegava desesperado, nervoso: por que você soltou ele? Não, eu não soltei ele, eu soltei Cristo. Eu descobri que Cristo estava amarrado lá no porão da minha casa. Francesco falava que a palavra tem que encarnar na nossa vida. Ela não tem que ser meditada. Não sei se você sabe, Francesco era contemporâneo de Santo Antônio. E você sabia que Santo Antônio já era erudito. Ele já seguia os ensinamentos de Agostinho. Santo Antônio já era mais teólogo. E Santo Antônio, quando ele encontrou Francesco, ele renunciou todo o saber de interpretações teológicas e entendeu que o Evangelho tinha que ser mais simples. Revelações mais exaltam do que produz simplicidade. Eu já andei nesse mundo aí, amado, de
de buscar revelação, sabe? Mas no final exalta muito mais a vaidade. Agora, conhecer a Cristo não. Conhecer a Cristo e se parecer com Ele, esse é o alimento saudável. O salmista, o Davi chega a dizer, né, eu não vou ocupar com coisas maiores demais, grandes demais, mas uma coisa faço, eu calo a minha alma. Maturidade é saber quem Cristo é, e como Ele é, e como Ele age em minha vida, através de mim. Não é mais estar com Cristo, mas é estar em Cristo, com Ele, estar nele, não apenas com Ele. Romanos 8:29 diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Cristo. Romanos 8:29 fala que o alvo que Deus nos chamou, o motivo que Ele nos predestinou, o motivo que Ele nos chamou e nos elegeu, é para que nós fôssemos a imagem de Jesus. Maturidade, amado, que contempla só saber, maturidade que contempla só cabeção, só o cara que sabe tudo, amado, é terrível. Quantas pessoas que a gente conhece sabe tudo de Bíblia, mas não sabe nada de vida de Cristo. João 17:3 diz o seguinte: a vida eterna é essa, que conheçam a Cristo, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, aquele o qual enviastes. João 17:3. João define vida cristã da seguinte forma: que salvação é o quanto eu conheço a Deus, salvação é o quanto eu conheço a Cristo. Querido, tudo na nossa vida que não contemple nós conhecermos mais dEle, porque quanto mais eu conheço, mais eu sou conhecido dEle e mais eu conheço a mim mesmo. Provérbios 2:1-5 diz o seguinte: filho meu, se você compreender as minhas palavras e guardar as minhas palavras no seu coração, guardar os meus mandamentos e dar ouvidos à minha sabedoria, meu filho, se você inclinar o seu coração para discernir e clamar por entendimento, e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como se busca os tesouros escondidos, então você entenderá o que é temer a Deus e achará o conhecimento de Deus. Querido, achar o conhecimento de Deus. Maturidade é saber o quanto você conhece a Ele. Quantos aqui levantariam hoje 3 horas da madrugada, e capinariam um lote aí do tamanho dessa nave aqui, um lote baldio, cheio de mato? Quantos capinariam? 3 horas da manhã você levanta, pega uma enxada e vai capinar esse lote inteiro. Quem faria isso? Só um que capinaria o lote 4 horas da manhã. Só um. Mas se você ganhasse 200 mil reais, se alguém pagasse para você 200 mil reais para capinar a noite inteira um lote, quem capinaria? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Filho meu, se você me buscar conhecer, como se busca ouro e prata, você vai me achar. Você sabe por que a gente não conhece Deus? Porque a gente não tem desespero para conhecer a Deus, como a gente tem desespero para ganhar dinheiro. O texto fala de Provérbios 2, que você vai encontrar Deus quando existir esse desespero dentro de você. Ora, por que eu estou falando isso? Quando você lê esse texto aí,
até que todos alcancemos a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, como a plenitude de Cristo. Ora, o que significa isso? A plenitude de Cristo, até que nós cheguemos. Você precisa entender, amado, que maturidade é o quanto você se parece com Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o pleno conhecimento. A palavra de Deus diz em Filipenses 2:5: seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, se bem que era algo que ele poderia se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, se tornando servo, tornando semelhante a homens, encontrou e foi achado em figura humana. Por isso Deus o exaltou de tal maneira que colocou ele numa posição que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. E é interessante que a palavra de Deus diz, o Paulo falando em Gálatas, ele fala o seguinte: já não estou crucificado, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo. E o Paulo fala que a verdadeira maturidade é nós sermos como Cristo, e o Paulo diz que ele entendeu na vida dele que ele não vivia mais, quem vivia era Cristo. Deixa eu te falar uma coisa para você: dar a outra face é difícil. Somos cristãos, sabemos muito bem o que é dar outra face, não sabemos? Dar outra face é você ter uma outra postura diante de uma agressão. É difícil, amado? E se eu falar para você que não é? Querer dar outra face não é difícil, é impossível. Mateus 5 diz que se você emprestar um dinheiro para uma pessoa, não espere que a pessoa te pague. Então Jesus falou o seguinte: olha, cristão tem que emprestar dinheiro é para mal pagador. Quando você emprestar um dinheiro para alguém, Jesus falou assim: não espere que essa pessoa vai te pagar. Você conhece alguém que você sabe que se você emprestar, você tem que entender que essa pessoa não vai? É para ele. Isso é difícil viver isso? Não, mas é impossível. Por isso que o texto fala, o Paulo diz aí em Gálatas 2,19, que não vivo eu, Cristo vive em mim. Olha aqui para mim, por que eu falo que é impossível? Porque ninguém vive isso. A única forma de viver isso é Cristo em mim. O problema é que a gente quer amar o inimigo com o nosso sentimento. A gente quer fazer algo por alguém e aí não consegue. A gente não consegue dar outra frase. E não consegue mesmo, amado. Por quê? Porque é Cristo em nós. Por isso que o alvo da maturidade, amado, é eu entender que não é eu que tenho que viver, é Cristo que tem que viver na minha vida. A verdadeira maturidade, amado, é a capacidade de deixar a cruz operar tão profundamente na sua vida, ao ponto de você não considerar que você que vive, é Cristo que vive em você. Agora, como é que a gente faz isso? Aí você vai perguntar: mas como é que isso é possível? Como eu consigo entender que eu sou filho de Deus? Como é que eu posso entender que Cristo está em mim? Primeiro, amado, você tem que permitir. O maior desafio da maturidade na sua vida é ter uma consciência de filho de Deus. Ter uma consciência que nós somos filhos de Deus é o alvo que Deus tem para a nossa maturidade. Ter uma consciência que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Esta é a consciência que Deus deseja que nós tenhamos. 1 João 4,17 diz o seguinte:
porque assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Isso significa que quando a palavra de Deus diz que nós temos que atingir a medida de Cristo, é porque nós temos que ser como Ele é nesse mundo. E como Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo? Como anjo? Como um profeta? Foi um profeta, amado? Foi um pregador? Não, amado. Você sabe como Deus enviou o Jesus Cristo nesse mundo? Como seu filho. Diga, como filho. E talvez está aí o ponto essencial da maturidade. Se você quiser perguntar para mim, qual que é o nosso maior desafio no processo de maturidade, é nós termos uma consciência que nós somos filhos de Deus. E talvez esse é o ponto-chave que impede a gente realmente de crescer em maturidade. Porque a gente se perde nesse processo. Muitas vezes a gente se perdeu nesse processo de entender realmente quem nós somos em Deus. Falar a respeito dessa maturidade, quando eu entendo a minha identidade, isso determina radicalmente o meu futuro, determina radicalmente o quanto eu sei lidar com o meu passado e afeta profundamente o meu presente. Quando eu sei quem eu sou, isso significa, amados, que maturidade, e eu queria que você repetisse isso, maturidade, antes de tudo, é uma restauração de identidade. Maturidade é eu entender quem eu realmente sou. E quem eu realmente sou? Eu sou filho de Deus. Esse é o alvo. Se eu sou como Cristo, se o meu alvo é me parecer como Cristo, se o alvo da maturidade é eu me identificar como Cristo, ser como Cristo, e a essência de Cristo não é um profeta, a essência de Cristo não é um pregador, um milagreiro. Tanto é, amado, que raciocine comigo, se Jesus estivesse até hoje fazendo milagres, se Jesus não tivesse morrido na cruz, ido para a cruz e entregue a sua vida na cruz, o sacrifício de Jesus não tivesse acontecido, eu acredito que ele estaria vivo até hoje. Sim ou não? Porque ele não pecou, ué. O salário do pecado é a morte. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, possivelmente ele estaria vivo até hoje. E como é que nós estaríamos? Qual seria a condição da humanidade? Todos nós estaríamos o quê? Eu não ouvi. Condenados. O que eu estou querendo dizer para você? Que a verdadeira salvação não foi o fato de Jesus fazer milagres, impor as mãos sobre enfermos, curar e ressuscitar mortos. Isso é o Jesus histórico. E o Jesus histórico não salva ninguém. O Jesus histórico só faz milagre. Porque o Jesus histórico é o Deus do mundo. Jesus histórico é o Deus que faz milagre, é o Deus que ressuscita mortos, é o poder de Deus manifestado nele. Mas o Jesus que foi morto na cruz, esse sim salva a humanidade. Porque se Jesus continuasse só o Jesus, fazendo milagres, ressuscitando mortos, a nossa condição seríamos de total condenação. Mas no exato momento em que o Jesus se tornou o Cristo, morto, crucificado, que é isso que Jesus falou, é necessário que eu morra, que eu seja o Cristo. O que é Cristo? Cristo é cruz, Cristo é morte, Cristo é ir para a cruz. E é isso que é o fim da consciência de quem nós somos.
O Jesus faz milagre, mas o Cristo salva. Tanto é que Jesus, quando ele estava na cruz, ele gritou o quê? Deus, Deus meu. E quando ele morreu, o que ele falou? Eu não ouvi. Pai. Quando ele estava crucificado, recebendo os pecados, ele gritou: Deus me salva. Mas quando ele entregou a vida dele, o que ele falou? Pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Na cruz, Jesus gritou Deus e gritou Pai. Você consegue entender isso? Na vida, amado, ou você se relaciona com Deus só para salvar você dos seus problemas, ou você se relaciona com o Pai e que você derrama nas mãos dele sua alma, sua vida, o seu espírito. O que você quer, amado? Você quer apenas um Deus que te livra da cruz? Ou você quer um Pai que você fala: Pai, está nas tuas mãos? Então vou falar uma coisa para você. Deus, ninguém tem dificuldade de se relacionar. Vai na Índia, tem milhões de deuses. Porque Deus é algo, amado, que qualquer ser humano consegue entender. Vai pregar Deus na Índia, você vai ter milhões de seguidores. Vai falar de Deus para a humanidade, tem milhões de seguidores. Abra sua Bíblia aí, em 1 João 3, verso 1. 1 João 3, verso 1. Primeira João 3, verso 1. Todos acharam? O pessoal da câmera, desculpa aí, estragou tudo, né? Deixa eu ler aqui para vocês. 1 João 3, verso 1 diz o seguinte: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados. E de fato nós somos. Diga comigo, de fato, eu sou filho de Deus. E é por essa razão que o mundo não nos conhece. O João está dizendo, amado, que é por essa razão que o mundo não entende a gente. A razão do fato que nós somos o quê? O mundo não nos conhece porque não conheceu. Olha aqui para mim. O mundo nunca vai entender Deus como Pai, meu irmão, a não ser que o Espírito Santo revele isso. O mundo sempre vai entender Deus como Deus. Por isso que a gente passa a vida toda servindo Deus como Deus, mas não serve Ele como nosso Pai. E que a grande revelação de Jesus Cristo, se você for perguntar qual que era o nome que Deus, porque assim, na Bíblia, você vai ver Isaías chamar Deus do grande Senhor das hostes celestiais, outros vão falar o general de guerra, outros vão falar o Deus que soberano. Mas sabe qual que é o nome que Deus vem trazer a respeito de quem realmente Deus é? O nosso Pai. Por isso, amado, que identidade, maturidade não é ser pastor, maturidade não é ser profeta, maturidade não é ser evangelista, maturidade não é você ser um grande escritor, maturidade é você saber que você é filho de Deus. Esse é o alvo da nossa maturidade. Isso é que Efésios 4 está falando. O objetivo, o alvo é esse, que nós sejamos como Cristo. E o que Cristo é? O Filho de Deus.
O maior desafio na vida desse moço aqui, amado, não é dizer que eu sou pai dele. Para as minhas filhas, é mostrar quem que é o verdadeiro pai dele. Quem que é o verdadeiro pai dele? Deus. Um dia José e Maria estavam desesperados com aquele menino, rapaz. Oh, meu Deus, o menino desapareceu, sumiu o rapaz. E aí foram atrás de Jesus. E aí quando encontrar 3 dias desaparecido esse menino, pode um negócio desse? E depois de 3 dias que eles foram se dar conta. Então José e Maria não era muito assim confiar para cuidar de menino, não. Que tem lógica. Depois de 3 dias a gente descobriu que o menino sumiu. Depois de 3 dias descobre que Jesus sumiu. Foi atrás dele. Ele estava onde? Na casa do pai dele. Será que é isso que a gente faz? Quando os nossos filhos desaparecem, a gente tem certeza que ele está na casa do pai. Pode acontecer o que for, eu sei que esse menino tem pai, e é Deus. Então eu queria falar uma coisa para você, amado. A maior maturidade que alguém pode adquirir na vida é quando ele tem consciência que ele tem pai, que Deus é o meu pai, que Deus é o meu pai, que eu tenho pai nesse mundo, que na vida, por mais que eu tenha dúvidas a respeito de um monte de coisa, por mais que eu tenha dúvida a respeito de um monte de situações da minha vida, de uma coisa eu não tenho dúvida: eu sou seu filho. E Jesus, quando ele foi ensinar para a gente orar, ele não ensinou para a gente falar a respeito de orar pela revelação do Apocalipse. Ele não falou para a gente orar para saber como é que vai ser a nossa profissão. A única coisa que ele ensinou: quando vocês forem orar, não fique usando de vãs repetições, mas tenha um coração convicto de uma coisa: que você tem um pai. Sabe qual que é a maturidade que eu queria falar para você, amado? A maturidade que você é filho de Deus, amado. Que não importa o que acontecer na sua vida está nas mãos de um pai que te ama. Você sabia que em todas as línguas do mundo, qual é a palavra que qualquer bebê consegue falar? Papá. Em qualquer língua. E a criança judia, quando ela vai falar, balbuciar o papai, sabe qual que é a expressão que a criança fala? Abba. Abba. Esse tempo atrás eu estava com a Júlia e eu fiz um negócio com ela, eu não sei se nem se Osana viu, eu peguei ela no colo e comecei a falar assim: fala Abba, Abba, Abba. Porque Abba é a voz que clama no coração de uma criança judia: papai. E quando eu estou com a Sara, com a Júlia, com a Sara, eu não fico assim falando com a Sara, assim, ó, com a Júlia. Fala, filha, fala rabalachuri andalaias. Fala glória a Deus. Decantas labassúrias. Fala Deus de poder. Fala a paz do Senhor. Fala. É isso que a gente fala para os nossos filhos? O que a gente quer ouvir da boca deles? Papai. Papai. Então sabe o que Deus quer ouvir de você? Não é rabalassuri onderrai. É pai. Olhar para a sua vida e falar: Deus, eu tenho pai. Pai, Ele é o meu pai. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso saber quem eu sou. E eu sou filho dEle, e Ele me ama. E não existe nada mais que importa na minha vida
é de saber que minha vida está nas mãos dele. Eu posso estar numa cruz, eu posso estar sendo crucificado. No meio dessa situação de ser crucificado, eu posso estar sendo rejeitado, crucificado, mas eu vou falar: Pai, eu entrego nas tuas mãos. Amém, amado? A palavra de Deus diz que o mundo geme, não é por um profeta, por um missionário, por um pastor. O mundo geme pela manifestação de quê, amado? Filhos de Deus. Gálatas 4 vai falar isso, amado. Nós somos filhos de Deus. Ele nos adotou. E esse é o amor que Deus tem para conosco, de um pai. A palavra de Deus diz que Ele, como pai, Ele tira o melhor. E o próprio Cristo fala: vocês que são maus. Ele não pega gente boa. Amado, um traficante, um assassino, um traficante, um mafioso, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Sabe ou não sabe? E Jesus faz questão de usar o exemplo de uma pessoa má. Você que é mau, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Se gente mal consegue fazer algo bom para filho, quanto mais o vosso Pai. Então nessa noite, eu não vou me ocupar com palavras, com revelações, com palavras assim de xaracatá, que vai fazer você ficar... Eu poderia fazer isso, amado. Mas nessa noite, sai aqui com essa maturidade que você tem. O mundo faz 3 perguntas, né? A filosofia faz 3 perguntas. Quem sabe quais são as 3 perguntas do mundo filosófico? Quais são as 3 perguntas do mundo filosófico? Quem eu sou? De onde eu vim? E para onde eu vou? Quem eu sou, amado? Diga: eu sou filho de Deus. De onde você veio? De Deus. E para onde você volta? Pronto, meu irmão. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu vim de Deus. E eu volto para Deus. Amado, Deus não está em crise com você, amém? Deus não está em crise com você, amado. Deus não está irado com você. A ira dele cessou na cruz. O amor dele se estende a todos aqueles que em arrependimento, em convicção, que necessitam dele. Então nessa noite eu queria convidar você a mergulhar mesmo nessa consciência de que você é filho de Deus, amém? Abaixe sua cabeça aí. Ele nos adotou. Ele nos adotou e nos fez os seus filhos. Pare de ficar nessa vida sua agitada, confusa. Você tem pai, amém? Você poderia olhar para a pessoa que está do lado e falar assim: você tem pai. Descansa. Deixa eu contar uma coisa para você aqui. Por que na hora que a gente está terminando vem essas palavras assim na nossa cabeça, né? Deixa eu contar uma coisa para você. Deus fez o homem em qual dia? Qual foi o dia que a Bíblia fala que Deus criou o homem? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ou no sexto? Então, o dia que o homem foi criado foi em qual dia? No sexto. E no outro dia, o que Deus decretou? Então, o primeiro dia da vida de trabalho do homem, o que Deus já deu para o homem?
Deus já decretou feriado no primeiro dia, meu irmão. Então vou falar uma coisa para você. Deus tem falado muito sobre descansar. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo. Quando a gente está assentado, a gente está fazendo o quê? Descansando, irmão. Estar assentado com Cristo é estar no lugar de descanso. Descansa, amado. Sua vida não está perdida, amém? Você tem Pai. E Ele vai levar você exatamente onde Ele desejou. E Ele tem um futuro para você, e é um futuro de paz e não de mal. Amém, amado? Diga: eu tenho Pai. Eu tenho Pai. Amém, querido? Ele tem o melhor para a sua vida. Abaixe sua cabeça aí, levante do seu lugar, vamos levantar. Pai, muito obrigado, Deus. Coloca a mão no seu coração. Que Deus possa ministrar no seu coração a identidade de filhos. O desejo dEle é que nós não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro, empolgados com ventos de doutrina. Não é isso que a gente quer. Mas a gente quer ser como Cristo, à medida de Cristo. E Cristo veio como filho. E eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Ele me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me comprou. Diga: eu era órfão, hoje sou filho. Oh. Rasgue seu coração e diga: o Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Na Segunda Guerra Mundial, ali no Japão, havia umas ilhas ali em volta, e uma dessas ilhas era Okinawa, se eu não me engano, Okinawa. E Okinawa recebeu uma informação que os americanos iam bombardear e destruir aquela ilha. E os habitantes de Okinawa foram para as cavernas se esconderem. Eles se esconderam naquela caverna com medo dos americanos. E na verdade os americanos não estavam indo nem jogar bomba sobre Okinawa. Os americanos estavam indo levar comida para os habitantes de Okinawa. Mas nesse processo também a guerra acabou. E os habitantes de Okinawa se esconderam nas cavernas com medo dos americanos, os japoneses. E a guerra acabou. E a história conta, amado, que eles permaneceram por meses escondidos naquelas cavernas. E a guerra acabou.
Deixa eu te falar uma coisa. A guerra que o homem tinha com Deus, a briga, a inimizade de Deus com a humanidade acabou, meu irmão. Cristo reconciliou o homem na cruz. O caminho foi aberto e Cristo preparou um novo e vivo caminho ao coração de Deus. Eu tenho acesso ao coração dele, e agora eu não sou recebido, meu irmão, mais como um pecador, eu não sou recebido mais como um devasso, um imoral. Amados, Deus não se lembra de um único pecado meu, mas eu sou filho dele, e é dessa forma. Entenda uma coisa, Deus não quer saber se você é pastor, missionário, evangelista. Não é assim que Ele se relaciona com você. Ele se relaciona com você como filho. E a inimizade que Deus tinha com você acabou, porque o muro e o abismo que separava você e de Deus foi destruído. A guerra acabou. Sai da caverna e vem se relacionar com Deus, que é o seu Pai. Ele é o seu Pai, e Ele tem tesouros, Ele tem revelações do amor dEle, da bondade dEle, da misericórdia dEle para com você. Eu queria que você pudesse falar isso lá do fundo do seu coração, lá do fundo. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Diga: meu Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me amou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque a obra não é nossa, o sacrifício não é nosso, mas o sacrifício foi feito. Ninguém tem mais que morrer. O Senhor não está em inimizade com o mundo. Toda a inimizade foi destruída, e um novo e vivo caminho foi aberto por Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus. Nós temos um Pai, nós queremos nos relacionar com o Senhor como filhos amados, e é isso que nós somos. Somos os teus filhos, e o mundo jamais pode compreender isso, amado. Mas todos aqueles que o receberam, os quais nasceram de novo, deu-lhe o poder, o dunamis, o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram da vontade humana. Não foi homem que desejou que eu nascesse, mas eu nasci pela tua vontade, Senhor. O Senhor me desejou, Pai. Oh, meu Pai, como eu te amo. O Senhor jamais me rejeitou. O Senhor nunca me rejeitou, Senhor. Mas os teus braços de amor estão abertos para mim, Pai. Tu és bom, Deus. Tu és bom, e a tua bondade dura para sempre. Tu és bom, tu és bom, tu és bom e maravilhoso. Muito obrigado, Deus.
revela a tua paternidade às nossas vidas, porque esse sim é o fim da nossa maturidade, sermos seus filhos amados, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar.